Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito ilustre, muito importante da nossa música evangélica, do nosso evangelho, para entrevistar. Nada mais, nada menos do que o cantor Lorival Freitas. A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar neste local aqui para conversar com vocês a respeito de nossa carreira, da nossa vida espiritual e do ministério que Deus tem nos concedido. Cantor Lorival, inicialmente eu gostaria de saber onde e quando o senhor nasceu. Olha, eu sou maranhense nato, viu? Algumas pessoas que quando chega a posição que eu cheguei, aonde eu já cheguei, eles não querem mais dizer que é do Maranhão. Vou embora para Goiânia, vou embora para São Paulo. A gravadora mesmo insiste para mim ir embora para São Paulo, porque eu trabalho para a gravadora há muitos anos, com um trabalho registrado em cartório com eles. Ele fica aqui porque aqui vem telefonema para ti de tudo quanto é canto, vem da Califórnia, vem dos Estados Unidos, vem de Portugal e do Japão, os brasileiros ligam aqui perguntando de onde tu é. E aqui é mais concentrado para ti. A palavra concentrado é para onde é o cantor Lorival Freitas? De São Paulo, é de Goiânia. Isso. Não, eu sou do Maranhão, aceitei Jesus no Maranhão, permaneço no Maranhão, eu visito o país todo, atendo as agendas, mas nunca tive a vaidade de sair do Maranhão só por estado. Nasceu aonde? Eu sou filho de Colinas, do estado do Maranhão, num povoado pequeno, por nome Campo Alegre do Maranhão. Eu sou do ano de 1951. Se não fiquei velho, não tenho culpa. É que eu tomo chá de raiz de Jessé com folha de Apocalipse e não ando de cara ruim. Quando o cara tem orgulho, ele fica orgulhoso, aí aquela cara feia vai murchando, né? Vai murchando a cara. Não, eu sou de Colinas, do Maranhão, e meus pais vieram embora para a região do Mearim, e meu pai faleceu em Lago da Pedra, fui criado em Lago da Pedra. Depois minha mãe viúva veio embora para a região do Pindaré, e aqui estamos no município de Santa Luzia. Aceitei Jesus como Salvador no dia 4 de março de 1974. Olha, veja bem, eu era o catequista da Igreja Católica. Há 10 anos catequizando, lendo a Bíblia para teimar com crente. Eu, onde tinha uma festa de crente, eu estava lá perto com a Bíblia para caçar conversa com crente. E é muito comprido o detalhe. Mas o certo é que no dia que eu estava aniversariando, completando, parece que 23 anos de idade, por aí assim, eu terminei o culto dominical lá da Igreja Católica. Eu vinha vindo, não era de costume eu encostar na Assembleia de Deus. Jesus estava batizando com o Espírito Santo, um movimento, aquela gritaria de crente, e eu encostei para ver. E quando eu encostei, aquela multidão e dando glória a Deus, eu vi um camarada chorando lá perto do púlpito. E aí sentava no chão, e aquele negócio, eu sabia o que aquele camarada sente. Eu já sabia que os crentes estavam certos, eu já acreditava no batismo. Na verdade, o senhor provocava Eu provocava só para debate. Era onde eu chegava, adventista, qualquer um. Ainda hoje eu gosto de teimar com alguém que às vezes não sabe das coisas. E quando eu cheguei no meio do que eu entrei no templo, os crentes nunca tinham me visto ali, o catequista dentro da igreja, parece que alvoroçou. E o rapaz que estava recebendo o batismo do Espírito Santo me olhou com os olhos cheios de lágrimas. E eu perguntei para ele: o que é que tu está sentindo? Parece que aconteceu aquela mesma cena com o apóstolo Paulo. Quando eu botei a mão no ombro dele, eu digo: o que é que tu está sentindo? Eu com a Bíblia aqui do outro lado. Aí ele não disse nada, só deu um glória a Deus tão forte. Quando ele deu ele me viu ali, que ele abriu os olhos, que me viu dentro dele, ele deu um glória a Deus. Eu soltei a Bíblia no chão. Aí comecei a chorar, quis me segurar nele, ele se afastou e eu caí. Ali já estava na unção. Eu caí por terra, chorando já. E aí os católicos que estavam fora, que a igreja estava cheia de gente, e as pessoas pulavam a janela para ver, porque eu tinha caído no pé do púlpito, chorando. E o dirigente, e ele chegou e me pegou, todo o tempo foi assim pequeno, e ele era um homem grande, e ele me suspendeu, disse: conhece, catequista, quem é Jesus? Aí ele disse aquelas palavras que Jesus falou para Paulo lá no caminho de Damasco. Agora, duro é para você não cumprir com o chamado de Deus. Aceita Jesus como Salvador. Muito bem. E aí diz: quer? E eu digo: quero. Quando eu disse quero, ele me botou no chão e começaram a orar. Aí quando eu ia dizer glória a Deus, eu já falava sem querer em mistério, porque na oração da batizado ali. Ora, naquele dia eu estava completando 1 ano de idade.
Eu estava aniversariando, estava vindo da igreja católica. Aceitei Jesus como Salvador. E na oração da fé, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Moço, isso foi um movimento a noite toda. E aí quem já estava dormindo no povoado, voltava, levantava e vinha para ver aquele movimento. Deu uma repercussão. Todo o povo que vinha comigo da igreja católica, quando eu olhei, tinha uns 20 e poucos já de joelho, e Jesus já batizando também. Foi uma maravilha. Então veja bem, foi assim que Jesus me chamou para a sua grande obra. Muito bem. A gente nota que a maioria das músicas que o senhor gravou e que grava é da sua autoria. Eu nunca gravei música alheia. Isso, é isso. Eu gravei só para a gravadora Novas de Paz, em São Paulo, todo tempo gravando em São Paulo, nunca gravei no outro canto. Quando eu saí daqui do Maranhão para São Paulo para gravar, que cheguei na gravadora, logo eles gravaram o primeiro disco meu e vendeu muito bem naquela época. Lembro o ano? Era disco, eu lembro, 1979, e vendeu muito bem. Qual foi o disco? O disco foi o Coroa da Vida. Comigo eu tinha levado uma garotinha de 8 anos, que era filho do meu vizinho, ela cantava muito bem na igreja, né? E quando foi sugerida a oportunidade para gravar em São Paulo, eu falei para o pai dela, irmão Raimundo Pinto. Ela tinha 8 anos. Eu digo, Raimundo, eu estou indo para São Paulo gravar, tem um rapaz aí patrocinando a minha viagem, que o nome dele era Francideu. Eu trabalhava com ele, eu tenho um curso de eletrônica completo, eu trabalhava consertando televisão e rádio. Quando o rádio não prestava mais, eu desmanchava e fazia de novo. E eu disse para o dono da oficina, veja bem como é que Deus faz. Ele usa, né, um couve para ir levar comida para Elias, lá no Vale de... Né? Então veja bem. E ele, desviado da Igreja Batista, ele ouvindo as minhas músicas, ele disse, rapaz, vamos gravar essas músicas? Eu digo, mas eu não sei, eu não tenho nem condição disso para isso. Eu vendo o meu carro. Hoje em dia o carro de valor é o Corolla, né? Uma SW4. E naquele tempo ele tinha um Opala, que era o carro da vez. Até azul. Ele tinha comprado naquele dia. Eu vendo o meu carro, nós vamos para São Paulo, nós grava e quando o disco sair, nós vem, tira o dinheiro do meu carro e o outro nós parte. Correto? Eu digo, rapaz, tu é doido? E pois não é que eu pensei que ele estava com brincadeira. Quando foi um dia, ele chegou com um jornal naquele tempo, eu estava conversando com o pastor Araújo da agora, que naquele tempo ninguém escondia dinheiro em banco. Ele chegou com um pacote assim no jornal no outro dia e botou em cima da mesa onde eu trabalhava consertando nada. Só aquilo, irmão. Abre isso aí. Quando eu abri, só dinheiro. Que dinheiro é esse? Vendi o carro. Tu é doido? Vendi o carro. E nós vamos para São Paulo a semana que entra. Nós vamos para São Paulo, arruma aí. A diferença dele, na igreja tem 2 moças, tem umas 3 moças que cantam bem. E tem uma menina que a voz dela é maravilha, Marinalva de Jesus, filha do irmão Raimundo Pinto. Pois não leva a garota porque é pequena. Aí eu fui lá, irmão Raimundo Pinto, eu não tenho com o que e tal. Ele disse, não, você não vai pagar nada. Agora você arrumar o dia das passagens. Manda a menina lá para casa para aprender os hinos. Ela não sabia ler, naquele tempo ainda, com 8 anos, Raimundo Pinto ainda não tinha colocado na escola, a menina não estudava. Eu digo, mande ela lá para casa que eu ensino os hinos de cor para ela. Ela ia todo dia e aprendia, até que aprendeu 6 hinos. Naquele tempo o LP era 12 músicas, 6 de um lado, 6 do outro. O disco não era CD. Ela aprendeu as músicas, 6 músicas, e chegou o dia da gravação, nós fomos para São Paulo. Não que tinha saído do Maranhão, a primeira vez. E nós pegamos um ônibus aí, eu, Francidei, e ela foi com ela, uma irmã dela, moça, para cuidar dela. Né? Você pode cantar um pedaço desse hino? Do Coroa da Vida? É. Espero um dia ver o meu Senhor Jesus, assim como Ele é no seu reino de luz. Então, era esse hino. Isso destacou. Então, veja bem. E, ao chegar em São Paulo, nós fomos direto para a gravadora. E nós saímos daqui, passamos 3 dias para chegar em São Paulo. Nunca tinha saído do Maranhão, sem dar notícia, naquele tempo não tinha celular, telefone fixo. E quando chegamos na porta da gravadora, falamos, estava a placa grande, que me assustou, né, quando eu tinha andado de São Paulo. Gravadora Novas de Paz. Era onde gravava Cecília de Souza. Isso. Né, era o destaque daquela época, estava na vez do Só Entra Lavada, ela tinha disparado com o primeiro LP, Desapareceu o Povo. Aí no segundo disco, Só Entra Lavada, eu tinha ido pelo endereço do disco, né? E chegamos lá, o dono da gravadora, pode falar. Aí o Francisco disse, nós queremos gravar esse rapaz e essa garota. E aí, como é que é para gravar a série? Disse, não, nós vamos gravar ele. Hoje nós estamos com a gravação no estúdio.
tem um pessoal lá agora, 2 horas da tarde termina. Vocês dão conta de gravar hoje ainda, de cantar? Aí eu falei, se tu dá conta, vocês dão conta. E a Marinalva também. Disse, nós vamos, pediu as músicas para ver, nós vamos gravar agora. Então vocês vão pagar a gravação, o valor da gravação, e vai ficar um contrato aqui. As músicas de vocês são bonitas. Vocês pagam, naquele tempo foi um dinheiro caro, 83 mil cruzeiros. Era muito dinheiro. Então ele devolve esse dinheiro para vocês em disco dos que vocês gravaram. E a matriz fica registrada aqui como nosso, nós vamos vender. Então naquele tempo era na parte do reembolso. E nós, 2 horas da tarde, fomos para a gravadora. Voltamos para São Paulo, porque nós estávamos em Santo André. Quando foi 2 horas da tarde, nós estávamos dentro do estúdio Master Som. E ele ali fica ali no Brás, né? Ali perto, na Rua Prado. E ele disse, o pessoal tudo terminando de gravar, só já faltam 2 faixas. Logo eles terminaram, falou com o técnico, dá para vocês continuar a gravação? Tem aqui um cantor que vai cantar, uma dupla, e eu quero gravar ainda hoje. Porque eles são do Maranhão e vem de longe, não pode demorar muito aqui em São Paulo. Esse é o Rude disse. Se ele der conta, tá aí os músicos. Falou com os músicos, naquele tempo não era na partitura, era no ouvido. E aí os músicos disseram, não, nós topa, pronto. Tinha situações que você errava o hino e tinha que voltar. E não, se um errasse, se o músico errasse, então parava a gravação. A sirene tocava, parava todo mundo. Se o cantor titubeasse, também parava. Ele, lá na cabine, aí eu começava de novo, todo mundo. Hoje não. Hoje é muito fácil. Você conserta, para só aquele que errou. Vai consertar só aquele que errou. Ou às vezes tem músico que não pode comparecer no dia, a gente faz, no outro dia toca a partitura dele sozinho. E naquele tempo tinha que ser junto. Irmão Lourival, 2 perguntas. O senhor lembra qual foi o primeiro hino que o senhor compôs? Eu me lembro, só que ele não ficou como o primeiro. Eu fui gravar esse hino, já parece que no 10º LP. Viu? Deixou ele engavetado um tempo e depois... Não, é porque eu fui escrevendo outros. Teve algum hino que o senhor fez e não gravou? Ainda muitos. Tem muitos, né? Tem muitos. Então veja bem, concluindo, começamos a gravação 2 horas da tarde, 11 horas da noite, nós terminamos de gravar o LP. E viemos para casa de manhã, fomos sem dar notícia para casa. Aí fomos para a praça tirar retrato, foto, naquele tempo era retrato. E foi que fomos para o telefone dar notícia para casa. Quando nós demos notícia aqui para o Maranhão, que nós já tínhamos chegado em São Paulo, já tinha gravado. Ei, foi uma festa em Santa Luzia naquela época. Imagino. Parece que crente que ia botar foguete, porque não era fácil. Cantor era difícil. Era Luiz de Carvalho, Shirley Carvalhais, José de Paula, e a Cecília que estava brotando naquele tempo, entendeu? Edson e Thelma. O Edilson Gigante também estava despontando. O Edilson Gigante, né? O Esdra. Então veja bem, Valdomiro Silva, que passou a ser meu grande amigo, foi ele que me instruiu como era que eu devia fazer para chegar em São Paulo. Eu mandei uma carta para ele, foi o único cantor que me atendeu. Escrevi, ninguém respondeu. Ele era muito atencioso. Ele disse, não, você vai, você escreve uma carta para a gravadora, ou vai lá, apresente suas músicas, e aí quem sabe. Aí veja bem, e deu certo. Então nós gravamos o primeiro LP assim, voltamos para casa e quando o disco saiu, nós apressados que tinha uma festa em Vitorino Freire, e o pastor Manel Messias, pastor de Vitorino Freire, mandou chamar um cantor do Maranhão naquele tempo, né? Tinha aparecido uma dupla, um trio, que era o trio Irmãos Viana. Trio Irmãos Viana. E de Zedoca, era? De Zedoca. E logo em segunda surgiu nós. Então veja bem, e fomos para a festa, o LP tinha chegado, estava pronto lá, disse, mas falta as capas, não está pronto. E o francês disse, não, manda assim, depois manda as capas. Eles mandaram o LP só naquele papelzinho, né? Na caixa. E nós sempre vendendo disco, mas vendeu disco só. E depois, quando as capas chegou, nós tivemos que sair de casa em casa anotando onde foi entregando a capa. Então veja bem, mas o disco, a primeira faixa, o primeiro que eu escrevi, ele destacou muito bem, até hoje eu acho ele muito bonito. Eu seguirei ao meu Senhor, oh minha alma, louve a Cristo, salvador. É um disco muito bom, viu? Então veja bem, e depois
Esse já foi no segundo disco, nós gravamos Coroa da Vida. Aí no outro ano a gravadora mandou chamar. O disco vendeu muito bem. Está vendendo para todo canto. Só que nós não sabemos onde é que está a aceitação. Se está nas suas composições, na sua letra, que você escreve muito bem, ou se é na voz da menina, que é uma voz talentosa. Vamos gravar separado? Você grava um LP e ela grava outro. Aí vamos ver onde é que está o mistério. Aí eu gravei O Segredo do Senhor, e no outro ano já levei ela, e ela gravou O Poder Ilimitável, Marinalva de Jesus. Aí pronto, destacou vendendo muito. Mas aí no terceiro disco, os pais delas foram na onda de alguém que nós estávamos dando dinheiro para a gravadora, e que se gravasse por conta, ia ganhar dinheiro, nós estávamos dando lucro para a gravadora, mas não pensou no Lorival. Eu vou gravar só a Marinalva agora, e vou vender, deixa eu comprar logo um Fusca, né? Se comprar um Fusca com o dinheiro do disco, vou vender o carro e fazer uma gravação por conta. Você dá as músicas, você que sabe, ainda dei a música para ela, fique à vontade. Eu tinha um compromisso com um rapaz aí da igreja, que ele escrevia e eu também escrevia. Milton Gomes, pastor Milton Gomes, depois passou a ser pastor. Ele disse, quem gravar primeiro, ajuda o outro. Eu digo, tá bom, se tu gravar primeiro, tu me ajuda. Se eu gravar primeiro, te ajuda. Aí quando foi na cantava aquele hino Cidade de Deus, não era? Aquele hino é meu, que eu dei para ele, entendeu? Jerusalém Celeste. Jerusalém Celeste. Então veja bem. Aí ele, naquele, existe lá na glória a cidade do além, belezas tão puras, a nova Jerusalém, os muros de puro jaspe de origem singular. Cidade maravilhosa, a morada de Jeová. Então veja bem. Então ele foi. E lá gravaram o Francideiro, foi com eles e gravaram uma matriz à parte, fora, não foram na gravadora, gravaram em particular. E foi aí que eu acho que não como se diz, não destacou sair da gravadora. Aí o dono da gravadora ficou chateado, porque tiraram a menina. E ele me chamou, você quer continuar conosco? Eu digo, quero. Pois nós vamos, pode vir que eu vou gravar o seu disco. Você não vai nos pagar nada, agora nós que vamos lhe pagar. Aí eu gravei o terceiro LP, gravei Como o era quarto. o terceiro? Você lembra? Até aqui o Senhor nos ajudou. O quarto. Quarto é aquele. Lá no princípio Deus fez o céu e a terra e todo ser vivente. Ele criou o mar com os seus grandes peixes. São quanto ao todo? Discos ao todos? Eu gravei 12 LP para eles. 12. Aí foi tempo que o Matheus Rienzo ficou pedindo para mim passar para a Estrela da Manhã em Curitiba. O disco vendia muito bem no Brasil inteiro. E o irmão Antônio Costa sugeriu cedeu gravar 2 tapes para ele, chamava-se tape. Né? O Antônio Costa era o dono, era do nome de pai. Aí a Mara Lima já tinha uma melodia do rei, parece que é a melodia do rei, um selo. Não, arruma para mim, Lorival Freire, nós não temos um cantor que canta nesse estilo, eu quero que ele faça pelo menos um tape para mim. Né? E aí me cederam. Só que quando acertou o dia da gravação, a Mara Lima conversou comigo, acertamos o preço de me pagar, e no dia de sair para São Paulo, o esposo dela, eu detesto orgulho, irmão, porque o orgulho foi aquilo, por causa do orgulho foi que aquele anjo virou o diabo, né? Que a Bíblia diz que o teu orgulho, né, fez tu te envaidecer e por isso foi lançado fora. Então veja bem, eu tenho raiva do orgulho. O marido dela, muito difícil, irmão Gessé. No dia de gravar, ele disse, Lorival, você vai para São Paulo. Eu digo, você já conversou com o Melk? Não, você já conversou com o Tiel, que eram os melhores arranjadores naquela época. E ainda são. Ele disse, não, lá a gente arruma qualquer pessoa e grava de Melk é maranhense, né? Melk foi eu que indiquei, o Melk para a gravadora, aqui de Paulo Ramos, filho do pastor Roldão. Então veja bem, eu digo, qualquer um não, irmão, não sou amador não. Olha, já gravando 12 LP, eu digo, não é qualquer um. Eu digo, se eu convoque músicos que saibam tocar para mim, que o meu estilo é diferente. Ele disse, não, a gente vai ver quem é que a gente arruma lá. Aí eu falei com a irmã Mara Lima, eu digo, irmã Mara Lima, é difícil o seu marido, eu acho que não dá para atender vocês não, tá? Aí o Melk disse, rapaz, Araci Miranda tá doida para tu gravar para ela, vê se eu tô em Costa Aceita.
Eu digo, fala com ela. Aí ela falou, irmão, ela era gaga, né? Irmã Araci Miranda, irmã do Davi Miranda. Irmão Antônio Costa, me ajeita esse cantor para gravar menos 2 discos para mim, porque o cantor que eu tinha, que cantava no estilo dele, morreu, que era o André de Paula. Uma certa aparência, né? Meu barquinho. Ele era muito bom para compor. E essa espada de 2 Isso, exatamente. Então o Antônio Costa cedeu, aí ela foi e comprou o meu passe para lá. E lá nós já tínhamos gravado 12 LP para eles, a Nova de Paz. Aí eu fiquei na gravadora Deus é Bom, nós gravamos 16 CD para eles, viu? E Deus continua. Agora o LP saiu de linha, aí entrou o CD. E agora o CD saiu de linha, eles estão tocando em plataformas digitais, entendeu? Não é todo mundo que sabe comprar em plataforma digital. Tem que entrar no Estado e pedir a música e paga. Hoje a pessoa fica, eu não trabalho com pendrive. Quando você vem vendendo pendrive, é pirataria. O cantor que não tem gravadora, ele grava por conta, ele pode passar em pendrive. Eu não vendo pendrive, se a gravadora me pegar vendendo pendrive. Quais estados o senhor já... Olha, no país, 3 estados, deixa eu ver, 1, 2, Acre, por incrível que pareça, bem aqui. Então, não é que nunca me convidaram. Esses que eu nunca fui, é que eu não pude atender. Toda vez que ele convida, parece que tem não tem dado certo. Não tem vaga, não tem a vaga que eles querem é o Acre, Ceará bem aqui. Convida que... E nunca deu certo para atender o Ceará, viu? Ceará, Acre e... Alagoas e quem foi o outro? Pastor Eraí nunca lhe convidou? Não, Eraí é meu dono, e aí quando o cabo é dono, né? Aí ele não leva a gente, porque senão vai comer mole lá na fazenda dele, que ele tem em Alagoas. Mas Alagoas me convidou, a cidade parece que é de Lagarto. Lagarto é Sergipe. É Sergipe. Me convidou, eu fui. A Paraíba, eu já estive lá. Essa outra aqui, a Bahia, essa aí é de toda hora. Pernambuco, eu já estive, eu atendi convite ali, Espírito Santo, eu já atendi. Os que mais convidam mesmo é Minas, Mato Grosso, Brasília é a cidade que mais me convida no Brasil. Parece que ali não tem... Brasília, né? Parece, olha, Brasília, se eu citar o setor que já me convidaram, ela bate o recorde no Brasil. São Paulo, Rio, Santa Catarina é outra que convida. Alguém pensa que eu moro lá para baixo. Porque é aquilo que está escrito lá no capítulo 4 de João, parece que no verso 24, por aí assim, Jesus disse, que o profeta não é muito atendido na sua pátria, mas não é que eu não seja atendido no Maranhão. Pela graça de Deus, alguns que me vê, quando eu chego na conversão, não tem um pastor que não seja fanático para conversar comigo, a partir dos pastores presidentes de todos. Eu não vou dizer que eu tinha amizade com o pastor Estevão, conhecia ele e tal. O pastor que disse assim, o pastor Estevão era chegado a mim, está contando lorota, porque o pastor Estevão não dava atenção. Quando ele olhasse para a gente já ficava igual o Belsazar, tremendo as pernas. Mas, pastor, aquele que substituiu ele, pastor... Coutinho. Não, antes do Coutinho. O Coutinho nunca foi presidente da convenção. Meton, não? Não, o pastor Meton, pastor Joaci, era muito meu amigo, me hospedava na casa dele. Pastor Pedro Aldir Damasceno. Pedro Aldir Damasceno, uma vez lá em Lago da Pedra: ô Lorival, quero falar contigo. O que foi? Um dia desse eu quase passo por besta, por tua causa. O que foi, pastor Pedro Aldir? Eu fui para Buenos Aires. Buenos Aires é a capital da Argentina. E eu andava com a Conceição, escutei teu disco tocando lá para mim. Mas é possível disco, Lorival, aqui? Aí fomos lá, o cabo vendendo disco lá de lado dentro, o povo comprando teu disco. Eu dei vontade de entrar no meio, Lorival, dizer assim: esse rapaz é meu, lá do Maranhão, da nossa convenção. E aí, irmão, para mim é um prazer isto. Onde você me vê é nessa posição, não tem orgulho, não tem aquela burocracia, você fala comigo mesmo, liga, tem. O senhor já ouviu algum depoimento de pessoas dizendo assim: olha, minha mãe aceitou Jesus ouvindo seus hinos? Muitos que ligam. É muito gratificante. Que aceitei Jesus ouvindo seus discos, eventos grandes. Olha, eu tive num evento que até hoje ele bateu, e não foi num lugar diferente, foi bem aqui num povoado por nome Vila União dos Carajás. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus como Salvador no culto? Quando Deus... Eu não.
Alguém vai dizer, eu não faço nada. Se Deus não fizer, ninguém faz. Você não acerta nem pregar, entendeu? Então, nós oramos por 132 almas na hora do apelo. Eu tinha visto um apelo grande, mas eu não era o cantor oficial. Aqui em Santo Inês, na época o pregador, o pastor Cosmo Lima Nonato, ele era pregador de cruzada. Naquele dia eu vi Jesus salvar 505 almas. No apelo, vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira, a 10ª, a 20ª, e pá. Foi o maior apelo que eu já vi na minha vida. E o maior número de gente em trabalho foi esse lá que eu vi. E também Jesus batizou 217 com o Espírito Santo. Chegou a hora do almoço, o refeitório assim, e lá as mulheres com a cabeça amarrada, eu ia de pau na mão e não sabia se tinha uma caixa de som lá, não sabia se dava glória a Deus, se mexia na panela. E na hora do almoço, aquele monte de gente, o pessoal separando assim, contando os que estavam falando em mistério. E quem ia para a fila para comer, não sabia se olhava para o prato ou se falava em língua. Nós contamos 217 vezes. Muita gente. Muita gente. E gente ligar para mim, outros que me convidam para pagar voto, que foi curado, né, ouvindo o disco meu. E isso não me altera, porque eu tenho alguém que se enche por isso. Até agora, eu tenho um hino que eu escrevi até aqui, o Senhor nos ajudou. Não sinto orgulho com isso, não. Tanto faz eu estar em Santa Catarina, estar em São Paulo. Às vezes estou nas ruas de São Paulo, quando eu vou passando ali, as pessoas, ó, Lorival Freitas, Lorival Freitas. E eu passo ruim, não espigam de mim, nem ligo com isso. Agora tem pessoas que eu já gravei, pessoas que eu já ajudei a levar. Hoje ele não vem aqui, se não for de avião, tem que buscar a Imperatriz, ou então em São Luís para ir deixar. E é uma dificuldade, um cachê, se não der 15, 20 mil, ele não vem. Tem um tipo de gente. Não, é para mim que... Irmão Lorival, o senhor tem assim... Pastor Aildo está aqui nos assistindo essa entrevista, ele me conhece. Eu conheço ele desde ele jovem, desde ele rapaz, ele nunca me viu com, né, exibimento. Todo o tempo a mesma coisa, simplicidade total. O senhor tem assim um momento certo de fazer um hino, de compor um hino? Não, ou ele vem espontâneo? Não. Às vezes eu estou no avião, eu viajo muito de avião, quando a igreja diz, pode pagar de avião, eu vou de avião. Não, irmão, não pode pagar a passagem de avião. Nós podemos, dá para o irmão vir de ônibus? Dá, vou de ônibus. Eu fui atender o trabalho. Quando é longe, como a cidade de Santo Anjo, no Rio Grande do Sul, eu tenho que ir de avião. Atendo muito eles lá. Passo Fundo, que eles gostam de me convidar. É lá, Santa Catarina, Itajaí, Joinville, Maringá, no Paraná, eles me convidam. Eu vou de avião porque realmente é longe. Mas outras cidades, por exemplo, atravessar por lá, Boa Vista, que eles me convidam muito em Boa Vista, né? Paramaribe, que é esse Suriname, tem que ser de avião, né? Aqui, o Amapá, eu vou de avião, entendeu? Aqui. Tem lugar que as pessoas dizem, não, venha de avião. Que tem igreja seguinte, se você chegar de ônibus, alguns crentes ficam discriminando. Menosprezando. Mas eu deixo por conta da igreja, irmão que sabe. Se de ônibus vai custar, mas eu vou. Se não der para ir de ônibus, eu vou no jumento, aqui no Maranhão tem muito. Estamos quase encerrando, mas eu quero fazer mais uma pergunta. Tem aquele hino que o público evangélico se identifica mais, ele passa essa informação, olha, o hino que eu mais gosto é esse, tem isso? Tem. É o seguinte, cada disco, o que destacou na época, quando eu comecei a carreira, naquele LP, Teu Povo é Meu Povo e Tomada de Jericó. Aquilo ali disparou, aí abriu venda para todos, no Brasil inteiro. Cante um pedaço dele. Eu recebo um telefonema de São Francisco da Califórnia, estou em Molago, tem um programa de rádio. Um dia desse o pastor Osiel Gomes, é muito meu amigo, ele topa comigo, ele para o carro, você no meio da estrada, vai ter que fazer uma entrevista. Um dia desse nós vinha vindo, ele me sentou que dá, perto de Santo Antônio do Ló, parou o carro, sentamos no meu fio da estrada, ele pegou um violão velho, e aí ele disse, sabe quantas visualizações nós já estamos tendo aqui agora? Eu digo, não, já estamos passando de 600. Eu digo, rapaz, você não é gente. Ele é muito simples. Ligou para mim, estou aqui no Canadá, Lorival Freitas, tem até o vídeo dele aqui. Lorival Freitas, Pai do Senhor, olha aqui onde eu estou, aqui no Canadá, o tanto de pastor aqui que são doidos por ti aqui no Canadá, olha aqui. E
E altera. Cante um pedacinho dele aí, Leroy. Teu povo é meu povo. Eu escrevi aquela história de Noemi, que a pessoa tem assim uma sílaba, como que Deus faz a acepção das pessoas. Deus não faz. Então, porque eles eram da descendência de Ló, né? De Ló. Então, veja bem, não é que Ló tivesse outro Deus estranho, eles entraram para outras terras e passaram a adorar outros deuses. Então ela disse, agora eu me converto à tua religião, teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quer dizer que ela se converteu ali, por isso eu escrevi, Elimeleque foi-se embora para Moabe, ele 2 filhos lhe vieram a perecer, porém Noemi, sua esposa e 2 noras, choravam muito sem saber o que fazer. Aí, teu povo é meu povo, disse Ruth, deixa-me contigo, o teu Deus é o... Então, o Deus de Ruth agora era o Deus de Israel. Então, foi boa a vida dela para Israel. Por isso eu escrevi isso. Importante, pastor, irmão, é que no dia que eu escrevi o teu povo é meu povo, escrevi pela manhã, e à tarde eu concluí a letra daquele Tomada de Jericó. Porque à noite eu tinha estado à noite num culto em Tibira do Bogé com o pastor Silvestre Sá, e ele pregando sobre a tomada de Jericó. E eu escrevi naquele stop. Então eu escrevi a tomada de Jericó no dia que eu escrevi o teu povo é meu povo. Entendeu? O povo santo levantou lá de Sitim, se acamparam lá na margem do Jordão. Josué falou com todos eles, santificai, povo, os vossos corações. Então é Bíblia. Cada disco que ele escreve tem um texto e um porquê. O senhor perguntou se eu tenho lugar para escrever. Não, é espontâneo. Às vezes eu estou no carro, às vezes eu estou no avião, de repente vem a música, e hoje é fácil da gente copiar no celular. Naquele tempo que não tinha o celular, eu pegava as notas musicais, por exemplo, se ela ia passando pelo dó, pelo mi, eu escrevia a melodia, né? E aí quando eu chegava em casa, sentava e escrevia o texto bíblico e fazia. É assim. Algumas pessoas perguntam para mim, você já viu ele escrevendo? Já viu ele compõe? Eu nunca vi, quando eu vejo ele aparece. Interessante, só Deus mesmo, né? Qual a mensagem o senhor deixa hoje para esses cantores que estão iniciando? É a simplicidade total. O conselho que eu dou é que nunca se encha de si. E entregar uma palavra genuína, mesmo no disco, porque eu considero que o louvor é entregar a palavra de Deus. Não é querer cantar qualquer coisa para agradar alguém que gosta de uma música gospel, né? Então, procurar se locar na palavra de Deus cantada, não apresentar orgulho, nem pedantismo com pessoa, a simplicidade total em primeiro lugar. Você vê que Jesus, ele andou uma tarde toda, mais 2 discípulos, e não disse quem era ele. Tem gente que quer aparecer até ver, eu sou fulano e tal. Eu ando o dia todinho com você, e nunca digo que... Você parece com o Lourival Alfredo, tem gente que diz que eu pareço com ele. Entendeu? Nunca me alterei. Então, o conselho que eu dou, simplicidade. Acreditar, cantar aquilo que é certo, viu? Que sirva para a evangelização, e compare-se a sua vida com a vida de uma rolinha. Uma rolinha, você vai aqui na estrada, na cidade você vê, mas no interior, você vai, ela vai na estrada na sua frente. Se você apressar o passo, aí ela antes de voar, presta atenção que ela se abaixa. Ela se humilha para poder pegar o voo. Assim também é a vida do crente. Tem que ter humildade para poder crescer. Eu deixo aqui os meus agradecimentos, a sua atenção, muito boa entrevista, eu lhe agradeço muito. Em nome de Jesus. Então, obrigado, que Deus abençoe. E o que eu digo para as pessoas que estão vendo, prepare-se. Porque todos os acontecimentos que Jesus escreveu lá no 24 de Mateus, nós estamos vendo ao vivo agora. Quem se lembra que quando eles saíram do templo de Jerusalém, os discípulos mostraram a estrutura do templo, que o templo era bonito, Jesus não admirou muito não. E saíram para o Monte das Oliveiras, e lá os discípulos chamaram ele em particular. E disseram, explica para nós, quando é a tua vinda, porque senão nós teremos. E Jesus disse, olha, quando estiver perto, haverá fome, né, devastações, nós estamos vendo agora, haverá guerra, rumores. O que é rumor? Essa ameaça de mais guerra. O que nós estamos vendo agora? É um país, nação contra nação. Nós estamos vendo agora um país insultando o outro,
tá vendo aí? É aquela coisa, você vê a Ucrânia, Israel, a Rússia, entendeu? E nós estamos vendo ao vivo aquilo que Jesus avisou. E ele disse, haverá peste. O que é peste? Doença. Peste é doença. Nós acabamos de sair de uma pandemia aí que foi mundial. Então, isto são sinais da vinda de Jesus. O conselho que eu dou é que alguém prepare-se, porque nós estamos na extremidade do arrebatamento. Amém. Obrigado. Nada.